Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal! Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E você está escutando o Gastro Talks. Hoje nós vamos falar alimentos ultraprocessados, como identificar. E aí, Estela, me conta por que tu escolheu esse tema? Candice, cada vez mais nós sabemos o impacto da nossa alimentação na nossa saúde digestiva. E quando a gente vai ler os estudos sobre alimentação, está cada vez mais claro que o aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados está diretamente associado a doenças intestinais, especialmente a doença inflamatória intestinal, assim como também a câncer de cólon. E aí tem uma população especial, que é a população de jovens, né? Então, nós sabemos que teve um aumento de câncer de intestino e os estudos em jovens parece estar associado ao padrão alimentar ocidentalizado, esse padrão alimentar do século XXI, onde nós passamos a descascar menos e desempacotar mais, né? Então, justamente a sugestão hoje do tema foi esse, porque eu vejo que no consultório, e eu vou né, sendo te fazendo assim uma confidência, eu quando não estudava alimentação, eu não tinha muita noção o que era alimento processado, o que era ultraprocessado, e realmente, depois que a gente tem essa clareza, eu acredito que faça, né, a gente consiga fazer realmente escolhas melhores e, consequentemente, isso vai trazer um benefício muito grande para a nossa saúde. Então, pois o objetivo... né, Estela? Quantos pacientes com doença inflamatória intestinal não nos perguntaram ao longo da nossa vida? É alguma coisa que eu tô comendo, coisa e tal? E a gente falou, não tem nada a ver com alimentação. Exato. E daí, daqui a pouco a gente começa a estudar mais e fala, não, tem a ver com alimentação sim, né? Tem estudos muito robustos a partir ali de 2020, onde realmente, especialmente doença de Crohn, onde se atribui mais ou menos 40% a 50% do aumento de risco associado à alimentação ultraprocessada. Então, realmente, e não só como causa, como se fosse assim, um gatilho para a doença, a gente sabe que tem um fator genético, sim, mas realmente o ultraprocessado ele entra como um fator externo, ou seja, na epigenética, fazendo com que aquele gene ele se expresse, mas não somente isso, os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, que os estudos mostram, que continuam tendo uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, eles têm uma chance maior de entrar em atividade, né, ter essa atividade da doença novamente. Então, não é só como prevenção da doença, mas como também deve fazer parte essa orientação alimentar do plano de tratamento. Não, e a mesma coisa, talvez, como estava falando para o câncer de cólon, né, o câncer de intestino, que agora se pergunta assim, o que eu posso fazer? Tinha uma paciente, vamos dizer, que está com história familiar, a mãe, ou o pai, ou o irmão, o que eu posso fazer? Mudar a alimentação, né? Na verdade, assim, fazer os exames de prevenção e mudar a alimentação, porque a nossa genética, aí tá, os genes estão ali, mas essa coisa de ligar ou desligar o gene, que tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Exato. Falando especificamente de câncer de intestino, Candice, por exemplo, o risco genético, né? Mais ou menos, né? Claro que varia. Mas, em média, no câncer de cólon, os estudos mostram mais ou menos a influência genética de 20%. Se você tem um estudo muito bom que mostrou que se você come todos os dias carnes processadas, por exemplo, presunto, 50 gramas por dia, o aumento do risco de câncer de intestino é de 18% em 10 anos. Então, assim, é muito parecida com a genética. E só que muitas vezes, como nós não temos esse conhecimento, a gente nem se dá conta. E daqui a pouco comer presunto, blanquê, peito de peru todos os dias está me trazendo um risco, está me trazendo um risco para a minha saúde desnecessário. A minha genética eu não mudo. Tudo certo, aceito, né? Mas o que eu posso fazer para que o meu gene não se manifeste? E justamente eu penso que o nosso podcast hoje tem esse propósito, ajudar
as pessoas a fazerem escolhas melhores. Porque para que eu faça escolhas melhores, eu preciso ter o quê? Conhecimento. Porque caso eu não tenha um conhecimento realmente baseado em estudo científico, de profissionais sérios que estudam, que sabem o que estão falando, eu acabo sendo levado pelo quê? Pela mídia. E aí, muitas vezes, eu acho que eu estou fazendo uma ótima escolha, e eu justamente gostaria de começar, né, a falar sobre os ultraprocessados, passando um pouquinho né, do que aconteceu comigo há um tempo atrás. Da tua história. Olha só como a gente, quando não tem essa clareza, a gente cai em algumas pegadinhas. Eu sou, né, de origem italiana, mas eu também tenho um pezinho assim na Alemanha, então eu gostava de comer um pão com doce, né, com doce de figo, por exemplo. Então, frequentemente no meu café tinha a figada, né, o doce de figo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós, né, as pessoas sabem que é um hábito de nós comermos os doces, né? Chegou uma fase da minha vida que eu resolvi, né, fazer escolhas melhores. E aí eu resolvi substituir, não comprar mais a figada saudável, saudável não, a figada caseira, né? E com açúcar, que tem açúcar, né? Açúcar e figo, né? Uhum. E resolvi começar a colocar no meu pão, ó, requeijão. E aí, passei anos da minha vida fazendo, né? Quando eu comia meu pão integral com requeijão, achava que estava super bem. Até que um dia eu resolvi ler o rótulo do requeijão. E aí eu me deparei com as seguintes informações. Até eu vou ler aqui do Desrotulando, porque é tão pequeno, né? Isso que é outra dificuldade nós lermos rótulos hoje em dia. Cada vez os ingredientes, não sei se você tem percebido, eles estão menores e cada vez em lugares mais escondidos. E claro, é óbvio, né, Candice, que... Porque eles são obrigados a colocar, né? Então, como eles são obrigados a colocar, eles têm que colocar em algum lugarzinho ali, né? Exatamente. Aí eu resolvi desrotular, ou seja, né, justamente analisar o que eu estava comendo. E olha só o que eu deparei nesse dia, deu uma vontade de chorar. Porque eu disse, gente, como eu estava me enganando, achando que eu estava fazendo uma super troca ao não comer o meu doce de figo, que só tinha figo e açúcar, e comer requeijão. Então, o que o requeijão tem? Leite, né? Aí tem creme de leite, até aí tudo bem. São os principais ingredientes. E aí, na sequência, vem o quê? 10 aditivos químicos. 10. Então, tem os estabilizantes, que é pirofosfato tetrassódico, polifosfato de sódio, triptofosfato de potássio, pirofosfato tetrassódico, pirofosfato ácido, fosfato trissódico, citrato de sódio, triptofosfato de sódio e fosfato monossódico. Não, parece que a gente tá numa aula de química, né? Fazendo uma experiência, assim. Exatamente. E aí que eu comecei a me dar conta. Puxa vida, que troca que não está sendo inteligente para minha saúde, não. Então, a partir daí, eu comecei a ficar mais atenta e comecei a me interessar mais por esse assunto. Mas até a coisa dos iogurtes, né? Quando a gente vai pegar iogurte natural, tá? Daí tem lá uns 5 no supermercado. Tu vai ler o rótulo de todos, são todos diferentes, né? E tem ali um ou dois que tem. Tu vê que tem bem pouca coisa, assim mesmo, de aditivo químico, mas tem uns que tem muito aditivo químico, né? Exatamente. Eu só tive um problema aqui do meu áudio. Tu tá me escutando bem? Eu tô. O meu microfone ele se desligou. Eu tô te Só me escutando. dá um minutinho. Tá. Não, eu acho Enquanto interessante isso que a Estela falou, porque não que também comer o doce de figo todos os dias faça bem, né? Por causa do açúcar e tudo mais. Talvez o que seja legal é ir mudando as coisas devagarinho, todos os dias comer uma coisinha diferente, para de repente, de vez em quando, poder comer um requeijão, mas não tirar o requeijão do dia a dia. Eu acho que o requeijão ou esses ultraprocessados do dia a dia, eu acho que talvez esse é o mais interessante, sabe? Perfeito, exatamente. Essa é a ideia. Não é que nunca comer requeijão. Tá me ouvindo? Tudo Eu certo? tô. Tudo certo. Então, assim, a questão é
não é nunca comer requeijão, mas ele não é um alimento que deve estar todos os dias na nossa mesa. Uhum. Então, é buscar esse equilíbrio, né? E hoje em dia, por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado, Candice, porque na internet está aquela informação escancarada que o vilão é o açúcar. Sempre querem encontrar um alimento vilão. Antigamente era o ovo, agora é o açúcar, a lactose, o glúten. E aí, muitas vezes, nós não paramos para avaliar, né? Será que realmente é a lactose? Será que realmente é o glúten, para quem, né, no caso, não é celíaco? Uhum. Será que realmente é o açúcar que é tão vilão assim? Ou será que, na verdade, são esses produtos que muitas vezes a gente está comprando como super saudável, porque está lá light, fit, 100 grãos, que dura, né, aquele pão lá, 7 grãos, 12 grãos, 50 grãos, que dura um mês na gôndola. E aí, quando tu olha o rótulo, que é isso que eu tô comendo? Olha, guria, uma coisa que eu já aprendi, e às vezes eu nem preciso olhar rótulo, se diz assim, fit, light, normalmente, né? Uhum. Desconfia. Normalmente são coisas que eles diminuem, às vezes, a gordura e aumentam os carboidratos, né? Ou eles diminuem os carboidratos e aumentam a gordura. Normalmente é Ex assim. Perfeito. Exatamente. Então, isso que é um alerta, né? Tenham cuidado, pessoal. Não assim, porque de saudável, fit, eu vou lá e compro. Tentem sempre que possível ler o rótulo e entender o que vocês estão consumindo. Mas, Estela, eu Então, acho que essa vamos é a voltar primeira lá para o mensagem. começo e ver Uhum, assim qual é a uhum. definição de um alimento ultraprocessado. Porque a gente fala, e a impressão que dá é que o alimento Perfeito. ultraprocessado é aquele que passou pela indústria, mas não é isso, né? Não, não é só isso. Uhum. Porque, por exemplo, tem alimento que passou pela indústria e que ele não é Não ultra é. processado, que ele é processado, né? Então, por exemplo, eu acabei de falar, um doce que é feito lá manualmente, artesanalmente, ele é processado, mas ele não é ultra processado. Uhum. Tem alimentos, por exemplo, que passam pela indústria, né? A farinha, por exemplo, ela não é ultra processada, ela é Uhum. processada. Então vamos lá, nós temos uma classificação que até inclusive foi proposta por um brasileiro já há bastante tempo atrás, que é a classificação chamada NOVA. E ela categoriza os alimentos como os alimentos, né, em 4 grupos. O grupo 1, 2, 3 e 4, sendo que o grupo 1 é o grupo dos alimentos que são naturais, in natura ou minimamente processados. O grupo 2, que seria os ingredientes, né, que são adicionados à alimentação. O grupo 3 são dos alimentos processados e o 4 é dos ultraprocessados. Uhum. O grupo 1, então vamos, né, de uma forma bem prática. O grupo 1, por exemplo, é o alimento como ele vem da natureza, né? Eu vou lá e pego no pé uma maçã, ela é do grupo 1, né? Mas também, por exemplo, o alimento quando ele é retirado algumas partes para se tornar comestível. Vamos pensar assim no milho. Tu vai lá, né, pega um milho, tira a espiga, o que não serve para se alimentar, para comer, ele continua sendo do grupo 1. E a pipoca, Mas vamos assim dizer. continua também a do grupo 1. Sim. Assim como o feijão, né? Então, claro, Uhum. o feijão, por exemplo, é um exemplo de alimento que é industrializado, ele passa pela Uhum. indústria, porque alguém vai lá, o produtor, colhe o feijão, escolhe, enfim, daí muitas vezes ele acaba sendo industrializado, né? Mas ele não é considerado processado, né? Ele é tirado o grão, enfim, Ele não deixado passou numa nenhum processo condição. químico, né? Exatamente, exatamente. Então, continua sendo do grupo 1. Uhum. Por exemplo, as farinhas, né, que já que passou ali pela moagem, né? Mas, por exemplo, se for uma farinha integral que não foi tirada os alimentos, simplesmente foi feita a moagem, ela ainda não é considerado processada. Já diferente quando tira, né? Por exemplo, já quando a farinha branca, que é tirado
nutrientes dali, Uhum. é retirado, né, aquela parte integral, aí ela passa para o grupo 2, que são os aditivos nutricionais, que daí o grupo 2 vem o quê? Vem o sal, o açúcar, Ah, os que coloca óleos. iodo no sal. Exato. Aí na verdade, esses alimentos normalmente sozinhos tu não vai consumir, né? Tu não vai comer só sal, tu não vai comer só açúcar, tu não vai comer só óleo, mas eles são, Uhum. realmente, eles são aditivos alimentares que geralmente, né, grande parte deles são industrializados. E aí aqui a farinha, por exemplo, a farinha entraria no grupo 2, porque ela sofre esse processo de refinamento. Aí sim. Uhum. Aí a farinha já entra no grupo 2. Também tu não come farinha pura, né? Ela é ela faz parte da nossa alimentação, mas tu não come ela isoladamente. O grupo 3, o processado, é o quê? É quando tu pega o grupo 1 e junta com o grupo 2. Então, aqui está o exemplo de um processado, ó. O figo, Uhum. que é do grupo 1, eu juntei com açúcar, que é do grupo 2. Mesmo que tenha sido feito em casa, ele é processado. Uhum. Então, esse conceito de processado, ultraprocessado, tem mais a ver com o que tem no alimento, não necessariamente que tenha ido para a indústria ou não, entende? Claro que normalmente, Sim. né, ultraprocessado, eu não conheço ninguém que coloca esses aditivos químicos aí, a não ser quem faz salame, por exemplo, que eu sei que coloca, né, caseiro. Sim. Mas não é, né? Então nós podemos em casa fazer alimentos processados. Acabei de dar aqui o exemplo do doce de figo. Já os ultraprocessados, qual é a diferença? Eles são, geralmente, é uma coisa importante, os processados, eles podem extrair ou incluir nutrientes. Por exemplo, tem aqueles alimentos, às vezes, enriquecidos, né? Uhum. O processo de industrialização pode acontecer isso. Por exemplo, a farinha, muitas vezes, ela é enriquecida em ferro, né? Tem Uhum. algumas. Então, Não, pode, como eu né, falei, o tá sal com iodo, né? Exato, exato. Eles podem estar incluindo, claro que às vezes também acaba saindo, por exemplo, nesse processo de refinamento ali da farinha, pode sair, quando a farinha branca, no caso, em relação à integral, eles podem tirar também partes importantes, né, que é a Uhum. fibra do alimento, mas também podem estar incluindo. O problema dos ultraprocessados, que seria o grupo 4, que eles removem a parte mais saudável do alimento e colocam aditivos químicos que dão sabor, que dão, né, que dá aquela aparência mais bonita, os emulsificantes, os corantes, os estabilizantes, os adoçantes, que são esses nomes que eu acabei de mencionar quando eu falei do requeijão. Tu tens algum desses aditivos na tua casa, Candice? Não. Ah, de forma assim, não. Mas eu Esses aqui, tenho, ó, que tipo eu assim, se falei. eu comprar o caldo de carne, aquele de tabletinho, vai estar pura coisa assim, né? Exato. Porque ele dá aquele gostinho na Exatamente. comida, né? Então ele vai estar cheio dessas coisinhas assim. Exatamente. Então, justamente os ultraprocessados, eles são os alimentos que eles ali tem pouca comida, de verdade. O que Uhum. tem realmente é isso: é corante, é estabilizante, é adoçante. E aí, quando a gente pensa em ultraprocessado, logo já vem na mente o hambúrguer, vem na mente a pizza, e não necessariamente. Eu estava pensando, né? Por exemplo, tu pega, por exemplo, tu vai preparar um hambúrguer em casa, tu pega um pão, não esses né, que dura um mês na gôndola. Tu compra um pão, né? Hoje tem essas padarias artesanais. Uhum. Tu prepara o hambúrguer em casa, né? Pega lá o guisado e faz o hambúrguer em casa. Não bota maionese, bota alface, tomate. Ele não é ultraprocessado. Ele é processado por conta do pão, mas ele não é ultra. Mas Uhum. claro que se tu colocar queijo cheddar, colocar maionese, pegar aquele pão lá que dura um mês, Daí cheio de vira. conservante, aí ele vira ultraprocessado. Se tu fizeres em casa uma pizza caseira, com massa caseira, massa de pão, e colocar, né, no recheio dela uma marguerita, por exemplo, né? Um queijinho, especialmente se for o queijo colonial, e tomate, por exemplo, e manjericão, não é ultraprocessado, é processado. Então,
eu acho que é importante aqui né, a gente desvincular que ultraprocessado, que hambúrguer, que pizza é sempre ultraprocessado. Depende, gente. Depende como é feito, como é preparado. Não necessariamente o fast food é ultraprocessado, né? Agora, Depende, né? quase necessariamente o fast food que tu vai comprar numa rede de fast food, sim, né? Exatamente. Exato, porque realmente os ultraprocessados é uma forma como a indústria encontrou de então baratear o produto e fazê-lo consequentemente em larga escala, né? Então, por exemplo, o pão. Claro que o pão de pacote hoje, de sanduíche de pacote, ele tem um custo menor do que se tu for comprar o pão, aquele pão que realmente deteriora em 2, 3 dias, né? É óbvio que o custo é menor. Por quê? Porque, claro, ele vai vender por muito mais pessoas, né? Já que vai ficar um mês lá né, com a possibilidade de ser consumido. Mas qual é o impacto disso para a minha saúde? Mas nem só o custo, a comodidade também, né? Porque na verdade, assim, nós duas ainda moramos em cidades que são consideradas cidades pequenas, assim, né? Num ponto de vista global. Mas mesmo pra gente que não mora numa cidade grande, ir todos os dias na padaria de manhã cedinho, pegar o pão recém-saído do forno, é quase impossível. É quase impossível. Claro. Na verdade, isso exige que tenha padaria perto da nossa casa, exige um grau de organização. Nossos filhos cada vez estão indo mais cedo no colégio, então esse tipo de estilo de vida, de tipo assim, vamos de manhã na padaria pegar o pão quentinho, às vezes dá nas férias, né? Dá no domingo. Exato. E aí, Candice, mas uma vez que nós temos essa consciência, hoje também a gente pode pensar, por exemplo, no processo de congelamento. O Sim. processo de congelamento, tu não perde nutrientes. O alimento, por exemplo, ele continua, né, sendo nutricionalmente rico. Vou congelar, por exemplo, os legumes, né? Vou congelar isso. Ele não vai perder, né, os nutrientes. Por exemplo, o pão, né? Vamos aqui em Caxias eu tenho, inclusive ele é meu paciente. Ele tem uma fábrica de pães de fermentação natural, saudável, não tem aditivo químico, e ele vende pré-assado e congelado. Então, o que eu tenho no meu freezer, por exemplo? Eu tenho os pães pré-assados, congelados, e aí eu vou, né, quero comer um pãozinho de manhã. Eu ligo a air fryer, né, e eu coloco 5 minutinhos, eu tenho um pão quentinho, entende? Então, é Sair do facilitar a forno. nossa vida? Exatamente. Então, assim, é facilitar a nossa vida? Sim. Porque exatamente o que tu falaste. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem essa informação, fica mais fácil da gente fazer escolhas melhores. Até mesmo o próprio outro pão, daqui a pouco um pão caseiro, congela. Vai ser melhor do que você realmente comer esses pães que tem muito aditivo químico. Então, essa questão, Candice, como eu disse, a informação é o ponto de partida para nós fazermos escolhas melhores. Porque realmente nós, no rapidão, lá no mercado, logo que vai saltar os olhos é o light, é o fit, é o integral, é o 12 grãos, e tu não vai para. Né, até porque isso está muito mais em destaque, não é? Do que tá lá os ingredientes do alimento. Então, o que eu gostaria aqui de sugerir não é sermos radical, mas é o caminho do meio. E tentar buscar. Ok, ontem mesmo eu comi hambúrguer. Eu Mas assim, quando é que a também! gente come? Ontem, né, era férias das crianças e eles vamos comer hambúrguer. Mas assim, quantas vezes isso acontece? Eu posso contar nos dedos. Exatamente. Não, e Então, aí a gente assim, ainda saiu de lá e o meu marido falou assim: eu até tô me sentindo culpado. E eu falei, por quê? Dele assim, porque a gente comeu um hambúrguer. Eu falei, mas a gente comeu um hambúrguer lá de vez em nunca. Não precisa se sentir culpado por causa disso. exato! Eu acho que, sei lá, fazia 4, 5 meses que a gente não comia. Exatamente. Então, a questão não é de vez em quando, a questão é quando está todos os dias. O problema não é comer requeijão de vez em quando, o problema é comer requeijão todos os dias. O problema não é comer presunto de vez em quando. E aí eu gostaria de chamar a atenção das carnes, por exemplo, dos embutidos, né? Presunto, salame, blanquê, peito de peru, salsicha, é ultraprocessado. Por quê? Porque ali tem um pouquinho de carne e um monte de aditivo químico.
E realmente, e aí aqui mais uma questão que eu acho muito preocupante e poucas pessoas sabem. As carnes ultraprocessadas, segundo a Organização Mundial da Saúde, estão no grupo 1, ou seja, que são alimentos que comprovadamente eles originam o câncer, junto com o cigarro, junto com a bebida alcoólica. Então, pessoal, é muito sério isso que nós estamos falando. É Então, de carcinógeno novo, tipo 1, né? exatamente. Então, nós temos que ter esse cuidado. O que nós estamos colocando todos os dias na nossa mesa? E aí, o que eu percebo muitas vezes, quando eu comecei realmente, Candice, com esse modelo de atendimento com mais tempo, onde eu consigo conhecer melhor o meu paciente, eu pergunto assim, Candice, você come fruta? Sim, eu como fruta. Quantas frutas tu come por dia? Ah, eu como uma. E legumes, tu come? Ah, eu como. Quantas variedades de legume? Ah, doutora, uma. Às vezes duas, mas agora no frio eu não como nenhuma. E aí, se o paciente não sabe, né, quantas frutas deve ingerir, a gente tem recomendação pelo guia, o guia da população brasileira, guia alimentar. Na verdade, o total seria 400 gramas entre legumes e frutas, né? Mas geralmente se sugere pelo menos 2 porções de frutas e 3 de legumes. O ideal seria 3 de frutas e 3 de legumes por dia. Só 10 ou 12% da população brasileira ingere a Ah, Guri, mas eu quantidade te falei, ideal. agora no inverno é difícil mesmo, tá? Eu É sei, eu difícil entendo. mesmo. Tu tem, Eu sei, eu tu tem que entendo. pegar e assim, ó, porque e como é que pode? O organismo, ele pede coisa quente, ele quer coisa quente, ele quer coisa com caloria rápida, de fácil Exato. extração. Então, assim, tu chega em casa, daí tu pensa assim, vou comer uma fruta, e daí imediatamente ele pensa, e se fosse um pãozinho? Não, tu tem razão. Mas aí vem, eu sugiro, né, para os pacientes colocar mais, assim, por exemplo, sopa de legumes, Uhum. fazer, por exemplo, eu sei que tu não gosta de aveia, eu sei que tu não gosta de leite, então tu não vai gostar da minha sugestão de um mingau, né, de aveia, mas é uma outra opção de colocar para colocar mais fibra na alimentação. As frutas, a gente pode comê-las aquecidas. Esses dias mesmo eu estava com vontade né, de comer algo quentinho, e aí eu peguei, mas eu tinha comido pouca fruta durante o dia. Daí eu peguei, coloquei ali um pouquinho de açúcar mascavo, e eu cortei uma maçã, e queria uma sobremesa também. E aí eu fiz ela ali, um pouquinho de açúcar mascavo e maçã na panela, ficou uma delícia, sabe? Pode aquecer uma banana no micro-ondas e botar um pouquinho de canela. Então, Uhum. são essas alternativas, né, que a gente tem que ir buscando, porque a gente sabe o quanto a fibra ela é essencial. E aí, muitas vezes, os ultraprocessados, eles não têm, os alimentos ultraprocessados, geralmente, eles são pobre em fibras. A fibra é aquela parte da alimentação, do alimento que nós não temos enzima para digerir. Quem digere é a nossa microbiota intestinal. E a partir dessa digestão das fibras, elas produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que são realmente substâncias muito importantes para o nosso corpo. Não só ácido graxo de cadeia curta, vitaminas também, e outras substâncias benéficas para o nosso corpo. Então, claro que essa redução do consumo de fibra, ela realmente pode ser muito prejudicial para a nossa saúde, não é, Candice? É. Eu acho que a gente podia voltar ali para tu nos, tipo, talvez elucidar qual é o impacto mesmo do ultraprocessado no intestino, entendeu? O que que ele faz no intestino? Perfeito. Então, tem muitas doenças intestinais que isso não é eu e a Candice que achamos, isso é estabelecido na literatura, pessoal. O que acontece com os ultraprocessados? Os ultraprocessados, principalmente dentre eles, então, nós temos então os então, quais são esses aditivos? Então, são do grupo dos adoçantes artificiais, os emulsificantes, os corantes, os estabilizantes. O que acontece? Quando nós consumimos esses aditivos, eles agem lá justamente nessa questão da barreira intestinal.
E, além disso, também, eles acabam diminuindo a diversidade da nossa microbiota. É isso que a gente estava Então, é conversando antes, né? extremamente tóxico para a nossa microbiota intestinal. E se existe, isso, estamos falando em medicina baseada em evidência. Embora hoje, no mundo da internet, está cheio, né, de vídeos falando que o leite é inflamatório, que o glúten é inflamatório, que a carne é inflamatória. O que nós temos hoje, a gente já fez um podcast sobre leaky gut, inclusive a Candice nos trouxe, e o que nós temos de realmente de evidência científica é o que causa o aumento da permeabilidade intestinal são os aditivos químicos. Então, realmente, tanto favorece, como eu falei, a doença inflamatória intestinal, mas não só a doença inflamatória intestinal, como também a câncer de intestino, câncer de cólon. Há muitos anos, nós sabemos o impacto dos adoçantes, né, Candice, artificiais na nossa microbiota intestinal. E aí eu vejo que as pessoas, eu uso stevia, eu uso sucralose, mas também é considerado adoçante artificial. Sem falar que os Também, adoçantes, a maioria também tem alto teor de FODMAP, né? Então, assim, além de ter essa ligação quase direta, diminuindo a diversidade de microbiota e aumentando a permeabilidade intestinal, ainda pode levar a piora sintomática em pacientes, principalmente com síndrome do intestino irritável, porque tem várias coisas ali que fazem uma alta fermentação, né? exatamente. Os ultraprocessados também, saindo um pouquinho do intestino, além de aumentar o risco de doença inflamatória intestinal, de câncer de colo. Por exemplo, quando o paciente tem uma alimentação rica em ultraprocessado, ele acaba comendo menos fibra. Se come menos fibra, tem uma chance maior de doença diverticular. E também diverticulite, porque nós também falamos sobre a importância da fibra, mesmo no paciente que já tem a doença diverticular, como prevenção da diverticulite. Em relação a outras doenças, não é só para a saúde intestinal que o consumo de ultraprocessados pode trazer malefícios. Os estudos mostram que uma alimentação rica em ultraprocessado está associado à obesidade, está associado a diabetes tipo 2, está associado ao aumento das doenças cardiovasculares. E de câncer, como eu falei, de intestino, mas não só de intestino, de mama também. Nós, felizmente, moramos num país onde nós temos muitas opções de alimentação in natura. Quando a gente viaja para outros países, a gente se dá conta, né, como nós temos, né, uma diversidade de frutas, de legumes que nos países, entre aspas, mais desenvolvidos não tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais ou menos 50% da ingesta calórica do americano vem do quê? Dos alimentos ultraprocessados. É que E, também é muito mais barato, né, guria? Eu e de fácil viajei agora há acesso, né? pouco, né? Então, assim, ó, eu, tipo assim, quase todos os dias eu comi salada lá, tá? Quase todos os dias. Tu pegar um prato de salada Parabéns! é muito mais caro que pegar um prato de hambúrguer. Muito mais Exato. caro. E outra questão importante são o tamanho das porções, né? Cada vez maiores, né? Sim, não, eu não consegui acabar. Mas assim, eu via que eu pagava o dobro para comer um prato de salada do que se eu pegasse um hambúrguer, né? Claro. Então tem essa parte econômica também. Mas eu só queria voltar um pouquinho, bem pouquinho, falando ainda ali dos aditivos químicos, que tem alguns aditivos assim que eu acho que a gente nem conhece direito, que eles fazem muito mal para o nosso intestino. E talvez desses aditivos que mais faz mal para o intestino são os emulsificantes. O Perfeito. emulsificante é o que é colocado para a gordura se misturar com a água. Então, no sorvete, quando a gente vai fazer sorvete, a gordura normalmente ela não se mistura com a água. Então, a gente tem que colocar um emulsificante para quebrar essas ligações químicas ali e a gordura conseguir se misturar com a água e fazer um creme, né? O que acontece? Esse mesmo emulsificante entra no nosso corpo e o nosso corpo ele também tem essa separação, o que é gordura e o que é água, isso dentro das nossas células.
Então, quando o emulsificante chega nas nossas células, ele pega a membrana e ele consegue quebrar a membrana, tanto das células das bactérias, quanto das nossas células também, que a nossa membrana costuma ser mais com uma quantidadezinha de gordura ali. Então, ele quebra, na verdade, ele expõe o núcleo, tanto das bactérias quanto o núcleo das células, sabe? Então, isso gera inflamação. Exatamente. Então, quando a gente pega assim, os alimentos mais inflamatórios, normalmente eles têm bastante emulsificante, porque os emulsificantes eles conseguem fazer isso. E outro aditivo que é muito interessante que a gente não falou é o glutamato. O glutamato é aquele aditivo que, na verdade, se falava muito que ele tinha na comida chinesa, que ele até tem um. Existe, quando fala de gostos, que tem o sabor doce, amargo, boa. Tem até um sabor que é um sabor que não sei como é que. Tem um nome, né? Que ele é um sabor da comida oriental, que ele dá aquele na língua, tá? E o glutamato dá esse sabor, sabe? Essa sensação de que coisa mais saborosa, coisa diferente. E o glutamato em algumas pessoas, e dependendo da quantidade, ele até dá reações assim, da pessoa ficar vermelha, então da pessoa ficar com falta de ar, tipo, quase uma alergia o glutamato pode dar, né? Que eles chamavam que é a síndrome do restaurante chinês. Mas na maioria das pessoas o glutamato tem esse componente inflamatório também. E se a gente pegar, tipo, não sei se a gente pode falar marca aqui, mas tipo Coca-Cola, coisa e tal, tu vai lá, tem bastante glutamato, por isso que dá esse sabor diferente, assim, né? Exato, e esses temperos artificiais também, né? Os temperos artificiais, então tu pega aquele saquinho lá pra colocar, tu vai ler ali, tem glutamato, porque ele que dá esse saborzinho diferente. E eu acho que, assim, desses aditivos, os que mais são estudados, assim, são esses, assim. Mas, porque, assim, corante, tem várias pessoas que têm reação alérgica a corantes, que a gente não fala, né? Então, e é difícil testar isso. Então, a pessoa fala assim, toda vez que eu como salgadinho vermelho, eu tenho reação alérgica. Provavelmente é reação alérgica ao corante, né? E daí tu vai ver, cara, é tudo assim, parece que a gente tá vendo a tabela periódica, né? Exato, os nomes muito diferentes, né? Mas trazendo um pouquinho, né, até um artigo que a Candice me apresentou, na verdade, um artigo e também uma ilustração que realmente que traz, né, o impacto dos adoçantes, dos emulsificantes e dos corantes na microbiota intestinal. E é impressionante. E aqui tem, né, de uma forma muito clara, né, o impacto do aspartame, da sacarina, da sucralose. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, a gelatina. A gelatina, durante muito tempo, Estela, achei que era saudável. Tanto é que era um alimento que eu dava para o meu filho de 10, quando ele tinha, meu filho de 10 anos. Então, há 9 anos atrás, um ano e pouco, ia nos aniversários, a gelatina dizia, não, essa aqui tu pode comer. Até que um dia eu resolvi olhar, o que afinal é a gelatina que a gente dá para as crianças, que inclusive no hospital, né, Candice? No hospital, para o doente, para se recuperar. Né? Tá, nutricionalmente, o que afinal é a gelatina? O dia que eu olhei a composição da gelatina, eu caí para trás. Novamente falando, eu acho que esse aplicativo realmente vale a pena, né? Porque ele facilita muito a leitura dos rótulos. Eu vou trazer para vocês, assim, ó, e nesse aplicativo eles trazem uma pontuação de 0 a 10. Aliás, 0 a 10 não, de 1 a 100. O mais próximo do 1 significa que ele é muito, ele digamos assim, muito rico em aditivos. E mais próximo, e o 100 seria o alimento in natura. Okay? Tipo, ele vai perdendo pontos conforme vai ganhando aditivos, assim. Exatamente. A nota da gelatina é 1. É só aditivo. Tá? É porque tem água junto. Ela ganhou um ponto da água. Diz assim, ó, ponto positivo e ponto negativo. Não tem nenhum ponto positivo. Ponto negativo, 10 aditivos químicos. E dentre os aditivos químicos, o que tem na gelatina? Aspartame, que nós acabamos de ver, que é péssimo para a microbiota intestinal. Tem o vermelho bordô, que é aquela, né,
que é um corante Corante. amarelo crepúsculo e azul brilhante. Pelo Além do menos eles têm resto, os né? nomes bonitos. Vamos combinar, pelo menos Então, escolher os nomes bonitos para os corantes. e dos 10 aditivos químicos que tem a gelatina, tem 5 com precaução, ou seja, esses 5, assim, ó, olha, né, assim, tipo, esses aqui, muita atenção, porque já tem estudos que estão mostrando que esses aqui realmente fazem muito mal. Dos 10, 5 fazem, já tem, né, realmente esse selo de precaução. Olha, como eu disse, a gente cai em umas ciladas sem, né? Como eu disse, na maior das boas intenções, quem é que tem vontade? Quem é que. Eu não comprava, não dava gelatina para o meu filho com o desejo de dar alguma coisa ruim para ele, muito pelo contrário. Mas aí entra aquela coisa, como os hábitos alimentares mudaram ali depois da década de 50, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Porque os nossos pais nos ensinaram que a gelatina era saudável, né? Exato, Então, só que assim, exato. os pais deles não comiam gelatina, né? Uh-uh. Foi a geração dos nossos pais que começou a comer gelatina e, e essa geração ali dos baby boomers, ali depois da década de 50, ela foi ensinada que as coisas industrializadas eram melhores do que as coisas in natura porque elas tinham aditivos, porque elas eram Exato, enriquecidas. Então, era melhor exato. dar o leite de caixinha do que o leite da vaca. Era melhor Ó. dar a fórmula infantil do que a amamentação. Então, foi uma Uhum. geração ali entre pelo menos 1950 e 1980 que foi ensinada que era melhor as coisas industrializadas do que as coisas naturais. E eu vou te falar que isso continuou na década de 80 e talvez na Hum. década de 90 que começou a mudar. Mas daí entra também um meia-culpa da medicina, porque todas essas informações, as associações médicas disseram, é isso aí mesmo, né? Gente, esses alimentos fazem bem mesmo. É bem melhor comer o cereal de manhã do que comer ovo, né? Então, assim, entra um meia-culpa também das associações médicas que elas disseram que estava tudo certo, trocar os alimentos naturais pelos alimentos industrializados. Então, olha só, Estela, a gente passou quase 50 anos com uma cultura que alimento industrializado era melhor do que alimento natural. Então, eu acho que vai demorar mais 50 anos para mudar essa cultura também. Uhum. Não, como eu disse, eu não tinha essa consciência. Tanto é que no passado, quando eu contava calorias, eu já falei isso em outro momento, eu tomava Coca Zero. Hoje é refrigerante, muito eventualmente eu tomo, não é porque eu não tenho vontade de tomar, mas enfim, eu tomava Coca Zero achando que, ok, era zero caloria, mas eu não pensava o que eu estava trazendo para o meu corpo, né, de malefício. Não, eu parei de tomar refrigerante porque eu era viciada em Coca Zero. Viciada, assim, de eu acordar de manhã, botar a Coca Uhum. Zero dentro da minha xícara para o meu filho não ver que eu estava tomando Coca Zero. Tá? É verdade isso, Nossa, tá? isso é um alto grau de adição, né? Tudo que a É gente faz alto de em grau de manhã, adição, porque eu a tinha um primeira filhinho de coisa um da ano e manhã. meio e eu não queria que ele Uhum. visse eu tomando refrigerante de manhã, então eu colocava dentro da xícara e dizia para ele que era café, né? E eu tomava Hum. 2 litros de Coca Zero por dia tranquilamente, e era o meu refúgio emocional. É tipo assim, tive um dia difícil, eu ia lá, parava no posto de gasolina, comprava uma Coca Zero, sentava e tomava assim, e dizia assim, ai, deu, acabou meu dia, delícia, tá? Até que daí eu me dei conta disso. E daí eu resolvi cortar, tipo, não vou mais tomar refrigerante, então, porque eu não tenho. Eu decidi, eu não tenho capacidade emocional para regular de tomar só um pouquinho. Eu, tipo assim, eu Hum. tomo como se não houvesse amanhã. E daí o interessante é que passou ali um ano que se eu tomar refrigerante, eu fui viajar com meu marido, a gente tava andando de bicicleta, e daí eu falei para ele, vou tomar uma Coca Zero, já que o nosso filho não tá aqui, eu não preciso dar o exemplo, né? Que saudade que eu tô de tomar uma Coca Zero, vou tomar uma Coca Zero. Quando eu botei na boca, eu falei, tá estragado. E ele, o quê? Eu falei, que azar! Tipo, tô há um ano sem beber e comprei o negócio e tá estragado. Ele, estragado como? Eu falei, tá com gosto de xarope. Tá estragado. E daí ele foi tomar e falou, não tá estragado.
esse é o gosto da Coca Zero. Eu falei, não, não é. Não era assim. E ele falou, não, Candice, era assim. Uhum, E eu, uhum, meu Deus, estraguei a Coca Zero pra mim aham. agora, porque ficou com gosto de xarope. Não, eu não Uhum. tomo mais refrigerante, né? Porque eu era viciada, basicamente, em Coca Zero. Mas também porque agora, quando eu tomo, eu não acho bom. Eu acho doce demais. Esses dias a gente foi. Uhum. Foi até, eu acho que foi num negócio de doença inflamatória intestinal. Não sei se tu tava lá, que eu pedi uma água mineral com gás, e eles não me trouxeram e só tava passando refrigerante. Eu tava morrendo de sede. Eu falei, tá aqui então uma Sprite pra tomar. Daí eu fui tomar. Meu Deus do céu, eu tomei um gole daquilo. Preciso que é só açúcar. Que não vai matar minha sede, sabe? Aí que está. E veja como isso é importante o que tu falou. A gente acaba desenvolvendo esse vício, e isso é uma outra característica, né? Dos alimentos com aditivos químicos. Ele te vicia mais fácil. Porque Uhum. como dá aquela explosão, né, de prazer, de dopamina, e aí tu vai querer de novo aquela sensação, não é? E aí tu acaba comendo mais do que realmente tu comeria normalmente e tu fica com aquela vontade de voltar a comer. E aí depois, quando tu faz um detox como tu fizestes, as tuas papilas gustativas, elas foram desintoxicadas. Foram agora. Só que agora perdeu a graça, né? Agora, tipo assim, eu perdi esse prazer de tomar a minha Coca Mas, Zero de tardezinha e de manhã quando eu acordava. mas aí tu pode procurar outras formas, Claro. né? É que muitas vezes a gente sabe, eu trabalho muito com os pacientes na parte do comportamento alimentar e o comer emocional. O comer emocional tem muito a ver com as nossas memórias do passado, inclusive. O que nos remete àquela ideia da infância, do colo de mãe, da casa da avó, né? Então, e Não, muitas vezes é isso. e na É o tua casa também doce. devia ser assim. Quando eu era pequena, o refrigerante era em festa e final de semana. Exato. Então era Sim, tipo era um sempre uma evento. coisa boa, entendeu? Era Uhum, uhum, vinculado ao momento alegre o refrigerante. Então, para mim, uhum. o refrigerante se vinculou a momentos alegres. Então, por isso que era também um refúgio Exato. emocional. O dia tá difícil, vou tomar um refri, entendeu? Exato. Mas muitas vezes o que tu precisa num dia difícil é descansar, não é? Sim. E aí, às vezes, eu tinha essa questão do, por exemplo, no consultório, teve uma época que eu me dei conta que eu estava tomando vários cafés. E aí eu parei para pensar, tá, mas por que eu tô tomando café 3, 4 por dia? Aí eu parei de, é porque no momento do cafezinho eu me permito parar. E na verdade, não é o café que eu desejo, eu preciso parar um pouquinho entre um paciente e outro. Eu posso tomar uma água, eu posso tomar um chá, eu posso simplesmente ir para a janela. E aí eu me dei conta que meu cérebro vinculou o É. café com descanso. Então, isso eu acho que é sempre importante, tá? Mas por que que eu preciso tomar o refrigerante? É que no momento do refrigerante eu paro, eu vou lá, vou no mercado, eu degusto, mas eu não posso de repente comer algo mais saudável, beber algo mais saudável nesse momento. E aí viria as estratégias de reduzir o Isso que eu ia te consumo dos falar, porque na verdade a gente já tá ultraprocessados, chegando na né? finaleira, né? Então a gente tem que Exato. falar dessas estratégias aí. A primeira estratégia, Candice, é a consciência e é o saber, né, do realmente o que é um ultraprocessado. Então, essa informação que nós trouxemos lá no início do podcast. Ultraprocessados são alimentos nos quais foram incorporados aditivos químicos, mas a gente precisa muitas vezes olhar o rótulo. Não tem outra forma de identificar. Precisa, né, olhar o rótulo. Então, o primeiro passo é nós sabermos, afinal, diferenciar um alimento ultraprocessado dos demais. O segundo passo é, claro, que tentar selecionar, né, os alimentos processados e diminuindo assim. Claro, o melhor ainda é incluir mais os in natura, né, os lá do grupo 1 que eu falei, os alimentos da forma mais parecida com o que vieram na natureza. Mas claro que a gente sabe que precisa também, muitas vezes, né, ter alguns alimentos, pelo menos, processados, mas evitar, então, os ultraprocessados, olhando o rótulo, por exemplo. E o segundo passo, além de olhar os rótulos, a segunda sugestão que eu deixo é fazer, sempre que possível, preparar a comida em casa.
Por Isso que eu ia quê? falar, na verdade, exige uma organização, né? Tu tem que te organizar mentalmente Exato. para ter os ingredientes para fazer as coisas, né? Porque se a gente vai fazer as coisas assim, tipo, eu preciso comer em 5 minutos, tu vai acabar pegando algum negócio ultraprocessado. Esses dias mesmo eu fui comer num local, né, teoricamente um prato saudável, né? Eu pedi, na verdade era um prato feito, enfim, mas era salada, arroz e frango. Aí eu olhei aquele frango temperado com, né, com sazon, com, enfim, caldo, esses temperos artificiais, e eu pensei, puxa vida. Porque quando a gente fica mais, né, quando a gente tem essa informação, a gente fica mais atento, né? E eu digo, quando eu preparo o meu frango em casa, eu sei que eu coloco um sal, no máximo um sal temperado ali com alecrim, com Ah, sálvia, páprica, páprica, pimenta. Eu sei açafrão. como eu temperei, mas como fora de casa, eu não sei como é que o chefe lá acabou temperando aquele alimento, né? Então, o cozinhar em casa, a gente sabe que hoje em dia não é fácil, não é simples, mas também quando for possível, né? A gente realmente retomar algo que na pandemia nós retomamos, eu acho que foi muito bom para as famílias, e que agora nessa correria de novo a gente acabou novamente abandonando, que é o hábito de cozinhar e envolver a família. A terceira sugestão é justamente a gente trazer mais cor para o nosso prato, né? Porque geralmente os alimentos mais coloridos, a não ser realmente M&M's, né? O meu filho esse dia estava brincando comigo, né? Eu digo, quantas cores tem no teu prato? Daí ele falou, mãe, mas a cor não quer dizer. Realmente, não quer dizer, né? Porque a indústria, isso também já se deu conta, né? Já traz aqueles Uhum. alimentos super coloridos. Mas eu quero dizer, os alimentos in natura, trazer mais cor para o teu prato, que isso quer dizer uma maior diversidade de nutriente, uma melhor nutrição da microbiota, uma maior quantidade de fibra para alimentação. Isso vai diminuir, inclusive, mesmo que depois tu vai comer um pouquinho de sorvete, mas tu já vai estar alimentado, tu já vai estar nutrido, tu vai comer menos. Eu acho importante isso também não fazer, como a gente estava falando lá no início, não fazer um terrorismo nutricional, né? Porque Com a gente certeza. mora num mundo de ultraprocessados, tá? Daí Uhum. tu vai lá na festa da tua amiga e tu, tipo assim, e vai dizer assim, não, eu não como absolutamente nada disso, porque tudo isso aqui tem ultraprocessado. O estresse que gera Olha, gente, emocional, assim, hã? o estresse emocional que isso gera. Exatamente, não, eu acho assim, a gente vive em sociedade, o nosso corpo, eu sempre pensei, o nosso corpo de 70 mil anos atrás, ele ia tolerar isso? Ia tolerar isso. A gente pode sair da rotina eventualmente, mas eu acho que o mais importante é o que a gente faz no nosso dia a dia que conta. Não é uma coisa que tu vai fazer uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses que vai contar, sabe? Então, e realmente é muito importante essa tua colocação, Candice, porque hoje nós nos deparamos com um outro distúrbio alimentar, além da anorexia e a bulimia, que é a ortorexia, que é o medo de comer alimentos não saudáveis. Nós não, justamente, esse podcast não é uma apologia a não comer nada do que é industrializado, do que é ultraprocessado. Não, pessoal, é o equilíbrio. É nós realmente, como eu disse, esse podcast é muito mais um alerta. Porque se eu soubesse há tempos atrás que era ultraprocessado o requeijão, eu não teria passado anos da minha vida colocando pão no meu requeijão no meu pão, De achando que eu tanto estava requeijão super que eu ia pão no saudável. requeijão. Então, assim, é esse tipo de alerta. Mas, assim, eventualmente, como eu disse ontem, eu e a Candice, a gente comeu um hambúrguer e tá tudo bem. Tá muito hoje, né? Tem um pessoal assim preconizando a alimentação limpa. Já tenho recebido paciente que fala: a minha alimentação é limpa, que isso zero aditivo químico. Ok, só que se a gente parar para pensar, também a gente não precisa realmente zerar, né? Porque daí tu vai ter Ai, que gente, voltar no. e eu acho que isso é Não tem impossível hoje em como. dia. Nosso solo está Exato, contaminado, a água está contaminada. Eu acho que é impossível exato. a gente dizer que tem uma alimentação zero. Então, realmente, essa consciência, ela é muito importante. Aí, às vezes, os pacientes também dizem assim,
doutora, mas não adianta eu aumentar a fruta e o legume porque ele tem agrotóxico. Mas os estudos mostram que mesmo contendo agrotóxico ainda é melhor do que os ultraprocessados. Claro que sempre que possível, né, se realmente não é um alimento orgânico, descascar sempre que possível, porque realmente, geralmente os alimentos, né, se a gente retira a casca, a gente já tira uma boa parte daqueles pesticidas, né? Mas são esses cuidados que eu gostaria hoje de alertá-los e para justamente auxiliá-los nessa construção de saúde digestiva. Não, e eu acho legal, você falou também de ler o rótulo, porque tu vai comprar um creme de leite, vocês vão ler o rótulo de 3, 4 cremes de leite, vocês vão ver que tem alguns que tem muito mais aditivo químico do que outros, então dá preferência para aqueles que têm menos aditivo químico, né? Às vezes a gente tem um suco, vai pegar o suco, tem sucos que é suco da fruta. E assim, eu sou meio contra suco, porque eu acho que é uma carga enorme de frutose sem fibra. Mas eventualmente tu tá com vontade de tomar suco, entendeu? Daí tu pega lá, tem um suco que é 10% de suco, o resto é só aditivo químico, só corante. Exato. E tu tem um ali que é só suco. 100%, entendeu? Que é os de uva, geralmente, né? Exatamente, que é 100%. Beleza, pega o que é 100% se tu tá com desejo de tomar suco. Suco é super saudável? Eu não acho que seja, mas tu pode tomar de vez em quando, não tem problema nenhum. Exato. Isso que tu falou é muito verdadeiro, especialmente nós que temos criança, né? Pelo menos os nossos filhos aqui, eles não costumam tomar refrigerante, mas eles gostam de suco. Então a gente realmente sempre pede para eles: olha quantos por cento tem de suco. E aí a gente vai ver, nossa, 10, 20% suco. O resto, ali tu começa a olhar o rótulo, nossa. Não, às vezes não é nem 10, às vezes assim, 6% de suco. Exato. E a mesma coisa os iogurtes, né? Tome muito cuidado com os iogurtes, que é outra coisa que a gente compra como saudável, né? E realmente, mesmo aqueles que contêm fruta, eles até têm um pouquinho ali de fruta, mas tem um monte de corante, realmente para dar essa liga também muito aditivo químico. Então, o iogurte natural, inclusive, se for ler rótulo de vários iogurtes naturais, eles são diferentes. E muitos têm adoçante, né? Isso aí. Então, estejamos atentos ao que nós estamos consumindo, não esporadicamente, mas o que está indo para nossa mesa todos os dias. Atenção especial ao uso, né, de adoçantes e carnes processadas, né? Então, se tem, né, algo que eu gostaria realmente que vocês levassem do podcast de hoje, é isso. Passem a olhar os rótulos, passem a parar e avaliar se são as melhores escolhas que você está fazendo para a sua alimentação do dia a dia e tente ao máximo evitar os adoçantes e as carnes processadas. Porque realmente esses, né, já está mais do que comprovado que o consumo frequente, diário, é tóxico para a sua saúde intestinal. E para a saúde como um todo, não é? É, isso aí. Então, acho que era isso hoje, né, Estelinha? Gente, eu e Estela, a gente vai entrar em férias escolares agora, né? Então, a gente só volta em agosto. Boas férias, Estela. Curte bastante os baixinhos. Obrigada. Nesses dias frios aqui do Rio Grande do Sul, né, Candice? Nada melhor do que poder ficar em casa, não é? Sim, não. Eu tô até com uma coberta aqui nas pernas, ó. Sim, realmente deve estar mais ou menos uns 2 graus lá fora. É, não, aqui estão 6. Então tá. Pessoal, nos sigam nas redes sociais. O meu arroba é candicecrumel.gastro. O meu é Estela com S mudo Marini Gastro. E a gente também tem o Gastro Talks Underline, que vocês podem mandar sugestões de temas, por favor, né? Sugestões de temas e também, se vocês quiserem fazer algum comentário, estamos abertas, né? Então tá. Exatamente. Tchau, pessoal. Ótima semana. Até a próxima. Até a próxima.